Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante que tenta responder aquela pergunta, sabe? O que é que precisa para garantir que um evento super importante, tipo, sei lá, uma sessão num tribunal ou uma palestra de ministro, aconteça sem nenhuma, mas nenhuma falha técnica? Pois é, vamos descobrir como alguns órgãos do governo lidam com isso. O pior pesadelo de qualquer evento. Quem nunca passou por aquele pânico? O microfone simplesmente para de funcionar, a apresentação some da tela, o áudio pica, dá até um calafrio só de pensar. Agora imagine essa cena não numa reunião qualquer, mas durante um momento super crítico do governo. Pois é, as consequências nesse caso são gigantescas. E o que a gente vai ver aqui não é um relatório burocrático, não. É, na verdade, o resultado de uma missão mesmo, sabe? Um órgão público foi investigar como os outros órgãos cuidavam de seus auditórios. A ideia era simples: descobrir as melhores práticas e, claro, aprender com os erros dos outros para evitar o caos técnico dentro de casa. Bom, e a primeira estratégia que essa investigação encontrou foi o famoso faça você mesmo. É aquele modelo onde a instituição decide, olha, vamos cuidar de tudo por aqui mesmo, com a nossa equipe, com os nossos recursos. E aqui a gente vê exemplos bem claros disso. Olha só, instituições super importantes, como o Tribunal de Justiça do Rio e o Ministério da Gestão, eles operam sem nenhum contrato externo de suporte. Nada. Como a tabela mostra, tanto a operação dos equipamentos quanto a manutenção é tudo por conta da equipe da casa. É um modelo que aposta na autossuficiência, né? Muitas vezes isso acontece por questões de orçamento ou até por uma cultura interna de querer manter o controle total de tudo. E essa frase, que veio direto do Ministério da Gestão, resume perfeitamente a realidade desse modelo. É isso mesmo, o equipamento é descartado quando se torna inútil, ou seja, não existe manutenção preventiva. A filosofia é usar até quebrar. E quando quebra, simplesmente joga fora e compra um novo. Imagina o risco que isso representa para um evento que não pode falhar, né? Mas, claro, nem todo mundo quer correr esse risco todo. A investigação também encontrou uma outra estratégia, uma espécie de meio-termo. É quando a organização busca uma ajuda externa, sim, mas só para algumas partes do trabalho. E essa é a tal da abordagem híbrida. A ideia é a seguinte: a instituição mantém controle geral com a sua equipe interna, mas, na hora do evento, contrata especialistas de fora para operar os equipamentos. É uma forma de ter acesso a um conhecimento mais técnico, bem específico, sem precisar abrir mão da gestão completa. Uma solução, digamos, bem pragmática. E essa tabela mostra bem como isso funciona na prática. Lugares como o Ministério Público do Rio e os tribunais regionais federais, eles contratam sim operadores de fora. O TRF1, por exemplo, tem uma equipe de 8 operadores terceirizados só para isso. Mas, e aqui está o pulo do gato, mesmo com essa ajuda na hora do evento, a maioria deles ainda não tem um contrato de manutenção. Fica aquele buraco, talvez porque seja um custo menos visível, sabe? Mais difícil de justificar na hora de pedir verba. E essa imagem aqui é um exemplo perfeito do risco que esse modelo híbrido pode ter. No caso do Ministério Público Federal, a investigação descobriu uma coisa inacreditável. A operação do auditório deles era feita por um funcionário do almoxarifado. Isso mesmo, sem nenhuma formação técnica específica em áudio e vídeo. Quer dizer, é uma brecha gigantesca de segurança e de eficiência no sistema, né? Bom, e isso tudo nos leva ao terceiro e mais completo modelo que a investigação encontrou. A gente pode chamar de solução completa ou até de padrão ouro. É para quem realmente busca tranquilidade e não quer ter surpresa nenhuma. Aqui não tem meio termo. É a abordagem do sim para tudo. Instituições como o BNDES e o TRT da primeira região, elas terceirizam o pacote completo, tanto a operação do dia a dia, quanto a manutenção, seja preventiva ou para consertar o que quebrou. Tudo fica na mão de uma única empresa especializada. Para eles, o risco de uma falha manchar a imagem da instituição é tão alto que esse investimento se paga com certeza. E para a gente ter uma ideia do tamanho desse compromisso com a perfeição, olha esse número: 14. Esse é o número de profissionais que formam a equipe de audiovisual que o BNDES tem sob contrato, uma equipe inteira dedicada só a cuidar dos auditórios e teatros deles. E não é uma equipe de faz tudo não. Dá uma olhada na composição. Tem supervisores, tem técnicos de edição e transmissão, especialistas em áudio e vídeo, operadores de vídeo. Cada função tem um especialista responsável. É um nível de detalhe que mostra a preocupação em garantir que tudo, desde o planejamento até a hora do play, seja simplesmente impecável. Tá, então depois de passar por esses três modelos tão diferentes, qual é a grande conclusão?
O que essa investigação toda nos ensina sobre como fazer um evento sem falhas? A conclusão é que existe um leque de opções, um espectro de soluções. Numa ponta está o modelo Faça Você Mesmo, que te dá controle total, mas o risco é altíssimo. Aí, no meio do caminho, tem o modelo híbrido, que tenta equilibrar os pratos, mas que, como a gente viu, pode deixar a manutenção de lado. E lá na outra ponta, a solução completa, que é a que oferece a maior confiabilidade que se pode ter. No fim das contas, o que o estudo mostra é que não existe uma resposta certa. Não tem fórmula mágica. Cada um desses modelos é uma escolha estratégica. É uma decisão que cada lugar tem que tomar, colocando na balança o custo, o risco que se está disposto a correr e o nível de confiabilidade que se precisa ter para os seus eventos mais importantes. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta final para refletir. Quando se trata daquele evento crucial, sabe, aquele que simplesmente não pode dar errado, seja um julgamento importante, um anúncio que vai mudar tudo, uma conferência internacional, qual é o preço da tranquilidade? Quanto vale saber que tudo, absolutamente tudo, vai funcionar perfeitamente?